Fala vencedor, fala vencedora, bem-vindo à nossa primeira live do nosso grupo VIP, do nosso grupo secreto do WhatsApp. Você faz parte dos vencedores de concurso de cartório, você é com certeza um vencedor e uma vencedora. Queria que vocês escrevessem aqui do lado, quem aqui que já fez uma primeira fase de concurso de cartório, certo? Só para eu ter uma noção aqui, nós estamos aqui em 30 pessoas, né? E quem quiser já ir perguntando alguma coisa, que eu acho que é bem interessante eu já ir falando conforme as dúvidas de vocês, tá bom? Podem ir perguntando aqui, ó, eu já fiz, a Claudete, né? Qual foi a dificuldade? Fiz Alagoas, vai fazer Pernambuco, vai fazer agora a Paraíba, né? Já fez São Paulo, tá muito bem. Quem já é oficial, tabelião, e vai fazer aí a prova de remoção. Aí, a Franciele já é tabelião em Santa Catarina, minha querida Santa Catarina, que deve estar um frio, que eu sei que deve estar um frio agora aí, que essa época é muito a minha querida Santa Catarina, o único estado brasileiro que tem nome de mulher, né? A querida Santa Catarina. Deixa eu tirar aqui o som do Queen. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar então sobre primeira fase de concursos de cartório. O que estudar, como otimizar os seus estudos, o que fazer, professor, estou perdido, eu estudo e não me lembro, parece que eu estudo e não me recordo de nada. Professor, não consigo organizar meu tempo para estudar. O que eu faço? Parece que eu estou estudando e não rende. A hora que eu paro, eu esqueço tudo, não lembro de nada e eu fico desesperado, eu fico desesperada. Isso acontece com vocês? Fiquem tranquilos que nós temos essa solução. Vou dar muitas dicas para vocês aqui. Olha, Franciele está falando que está frio demais, está querendo vir para Recife. Aqui nunca faz frio. Aqui é sempre o melhor clima do mundo é o Recife. Eu sou apaixonado aqui, principalmente pelo clima do Recife, Pernambuco. Quem vai fazer o concurso aqui para Pernambuco pode ter certeza que vão viver num estado maravilhoso, com um clima sempre maravilhoso. A única diferença é que às vezes chove e às vezes não chove, mas a temperatura é sempre por volta aí dos 26, 25 graus, tá joia? Mas então vamos lá, pessoal. Para começar aqui a falar para vocês sobre a primeira fase de concurso de cartório, o que eu queria pedir para vocês? Primeira coisa, nós precisamos saber qual que é o nível que vocês estão, certo? Em que lugar da grande maratona dos concursos públicos vocês estão? Vocês já estão como eu estava quando eu saí da faculdade? É o meu vendedor de livros aqui, ó. Tá bom, filho. Obrigado, meu amor. Te amo. E vocês precisam saber em que lugar vocês estão nessa grande maratona dos concursos públicos. E aí eu queria que você fosse sincero com você mesmo e que você me dissesse o seguinte: professor, todo simulado que eu faço, eu acerto acima de 90% das questões. Quem aqui acerta acima de 90% das questões de primeira fase? Fala, professor, eu sou uma máquina de responder questões de concurso para cartório. Porque daí eu vou falar para vocês a minha experiência em primeira fase de concurso de cartório, tá? Primeira prova que eu fiz de concurso de cartório foi no ano de 2017. Eu ainda estava na faculdade, eu me formei no ano de 2018. E a primeira prova de concurso de cartórios que eu fiz foi a prova de Minas Gerais, e eu acertei simplesmente 96 questões de 100. 96. Essa era a minha média de quando eu fazia concurso. A minha média era entre 85 e 97 questões que eu acertava nas provas de concurso de primeira fase. Por isso,
como eu era uma verdadeira máquina de responder questões de primeira fase, eu comecei a me preparar para a segunda fase, porque não tinha necessidade mais de estudar para a primeira fase, porque eu já quase gabaritava as provas. Professor, como é que o senhor conseguiu essa façanha? O senhor é um gênio, o senhor é uma pessoa muito inteligente, o senhor, olha, eu comecei a faculdade e comecei o meu primeiro livro da minha vida com 30 anos de idade. Então, eu entrei na faculdade semi-analfabeto. Eu nunca tinha lido um livro, não sabia o que era ler um livro. O primeiro livro que eu li foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro bem simples, né, do Napoleão Hill, e eu achei legal. Falei, nossa, que legal, eu sei ler. Né? Na verdade, eu não sabia ler, eu sabia juntar as letrinhas, e juntando as letrinhas porque tinha dificuldade. Hoje eu leio um livro quase por dia. Eu sento aqui com um livro, esses livros que vocês me vêm publicando nas redes sociais, às vezes eu leio em um dia, no máximo 2 dias eu leio um livro. Mas o que, que é isso? Isso é treinamento. Isso é treinamento. Assim como a Rebeca Andrade treina 10 horas por dia para ser a medalha de ouro, eu treinava 10 horas por dia, 12 horas por dia para ser medalha de ouro no concurso de cartório. E vocês têm que ter o treinamento e o pensamento de um atleta olímpico. Por quê? Em primeiro lugar, se vocês não forem aprovados na primeira fase, vocês não vão para a Olimpíada. Tem muitos atletas aqui que não conseguem ir para a Olimpíada, porque existe um mínimo, não é todo mundo que vai para a Olimpíada, todo mundo que quer. Ele tem que ter um tempo mínimo, o corredor, o saltador, né, as notas da ginástica artística, o futebol, né, tem que ganhar, porque senão não vai para as Olimpíadas. Nós temos exemplo aqui no Brasil, nosso Brasil do time masculino não foi para as Olimpíadas, e vocês estão agora próximos de uma Olimpíada já. Quem vai vir aqui para Pernambuco, essa Olimpíada já está marcada para dezembro, que é a primeira fase. Vocês estão num momento muito bom, porque o CNJ aumentou a possibilidade de vocês irem para a segunda fase. Quando eu fazia concurso para cartório, né, lá em 1900 e antigamente, alguns de vocês talvez nem tinham nascido ainda, mas nós não tínhamos esse 8 vezes o número de vaga, era conforme as pessoas decidiam lá no edital. Aí depois vieram as normas do CNJ e estipularam 8 vezes o número de vagas, já ficou muito bom, né? Alguns concursos eles dividiram as vagas, como acontece com São Paulo, se torna um concurso mais difícil, que cria vários grupos, né? G1, G2, Alagoas foi assim também. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte: a regra está lá, a gente tem que jogar conforme a regra, tá? Portanto, a gente saber a regra. Então, o que que eu preciso que vocês façam agora? Eu vou dar de presente para vocês, certo? Vou dar de presente aqui para vocês um, um link do meu Google Drive, que eu vou colocar muitas provas agora. Eu coloquei só algumas provas de primeira fase da Sebrasp. Deixa eu até já abrir aqui e já vou dar esse presente para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir meu computador. E vocês já vão receber esse presente aqui. Cadê aqui as provas da Paraná Sebrasp, primeira fase? Vamos ver. Já vou aqui, compartilhar, compartilhar. Deixa eu colocar aqui qualquer pessoa. Aí vocês já abram aí, quem tiver com o computador, deixa eu já liberar aqui. Qualquer pessoa com link pode ser leitor, copiar link, concluído. Pronto. Vou mandar aqui no grupo, certo? Depois minha equipe vai mandar lá no grupo VIP também, para que vocês tenham acesso. Então está aqui um drive com algumas provas de primeira fase da Sebrasp para quem vai fazer aqui em Pernambuco. Já comece com a prova agora de Santa Catarina, né? Professor, eu fiz a prova de Santa Catarina. Tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. Se eu falar para vocês, gente, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Que agora eu vou falar o grande segredo da minha aprovação em primeira fase. A minha esposa, quando nós nos mudamos de Timon aqui para o Rio de Janeiro, né? Ela jogou uma caixa de fogão cheia de provas de primeira fase que eu fazia.
provas impressas. Então, vocês imaginem uma caixa de fogão, um fogão, e aquilo estava lotado de provas de primeira fase que eu fazia. Então, qual que é o segredo? O segredo é você imprimir essas provas e fazer essas provas, certo? Não dá tempo mais de você ler livro. Até porque, até porque, olha, no Rota da Aprovação eu falo mais sobre isso para vocês. Ler não é estudar. Se você está abrindo o seu vademécum, pegando aqui o seu vademécum e lendo e grifando, você está utilizando um dos piores métodos de estudo que existe. Presta atenção, viu, gente? Se você está apenas lendo e grifando o seu vademécum, ou lendo um livro e grifando, você está utilizando um dos piores métodos de estudo que existe. Você está jogando o seu tempo fora. Professor, o que eu faço então? Porque ler não exige do seu cérebro que o seu cérebro retome aquela informação. Então você precisa criar mecanismos para que o seu cérebro, depois da leitura, muito tempo depois da leitura, por exemplo, no dia da prova, você se lembre daquilo que você estudou. Então, por isso não adianta ler. A leitura só perde, presta atenção, viu, gente? A leitura simples só perde para quem está assistindo o vídeo. Se você está assistindo vídeos sobre as aulas com algum professor, comigo, com qualquer professor que seja, e anotando essas aulas, fazendo o resumo das aulas, você está fazendo aí o segundo pior método de estudo que existe. E isso eu aprendi, gente, eu aprendi depois de 15 anos ensinando pessoas a estudarem para concurso de cartório, e aprendi estudando neurociência. Eu estou terminando agora uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação, uma pós em neuroeducação. E nessa pós, nós aprendemos todas as técnicas que são já comprovadas pela ciência, que dizem, olha, isso aqui dá certo. Ah, professor, mas eu consegui passar só lendo. Parabéns. Né? A ciência é uma média de todo mundo, fazem vários testes e dizem, ó, isso aqui funciona. Eu passei também, no começo só lendo, mas eu, desde o primeiro semestre da faculdade, eu já fazia o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. A primeira prova jurídica que eu fiz, eu acertei 7 questões de 100, que foi a prova da OAB do ano de 2003, o ano que eu entrei na faculdade. Então, no ano que eu entrei na faculdade, a primeira prova que tinha da OAB, eu já imprimi e falei, quero fazer essa prova, porque se terminar daqui 10 semestres eu tenho que fazer essa prova, já vou fazer ela agora. E aí alguém pode pensar assim, nossa, professor, o senhor acertou só 7 questões? Eu fiquei muito feliz. Eu falei, caramba, eu não estudei nada ainda. Estou ainda no primeiro semestre, já acertei 7. E para passar nesse negócio aqui tem que acertar 50. Então só faltam aqui 43. Tô no caminho certo. No segundo semestre eu acertei mais. No terceiro semestre eu acertei mais. Quando eu me formei, talvez foi uma das maiores notas da OAB de primeira fase. Eu acertei 97 questões de 100. Na época, a OAB ainda tinha 100 questões. Mas contem quantas provas da OAB eu fiz até o 10º semestre, até eu me formar. E outra coisa, gente, olha, vocês vão fazer essa prova agora. Vão imprimir a prova aqui de Santa Catarina, vão imprimir a prova do Distrito Federal, a prova de Sergipe, várias provas que eu coloquei para vocês aqui. E vocês vão fazer essa prova. E vão acertar, sei lá, 40, 50, 60%, não sei, não sei. Você vai fazer o que eu fazia quando eu estudava. Você vai pegar o verso da prova impressa, vai colocar a data que você fez a prova e o percentual que você acertou.
Então, você vai colocar lá 13, amanhã, né? Você vai fazer uma prova, 14/8/2024. Acertei 74%. Pronto. E você vai perceber que muitas vezes você vai fazer essa prova daqui um mês e você vai acertar 60. Professor, como assim se eu acertei? Porque às vezes naquela prova você só chutou. Você não tinha memorizado ainda, entendeu? De uma prova de múltipla escolha, você tem essa possibilidade de dar o chute e acertar. Não porque você sabia a matéria. E aí, depois, como é que vem o estudo, professor? Aí você vai estudar as questões. Então, você vai pegar tudo que você acertou e que você errou e vai ver o seguinte: olha, essa aqui eu acertei. Por que eu acertei? Ah, eu acertei porque aqui está o conceito de direito notarial. Aqui está a diferença, aqui estão os requisitos de uma escritura pública. Aqui estão as atribuições de um tabelião de notas. Nossa, eu errei isso aqui porque o examinador colocou aqui que cabe ao tabelião de notas. Olha a pegadinha. Certo ou errado? Cabe ao tabelião de notas lavrar escrituras e procurações? Tá errado, porque cabe ao tabelião de notas lavar as escrituras e procurações públicas. Isso você só vai aprender quando você começar a fazer prova. Começar a fazer prova. E você vai fazer prova, você vai falar, cara, que sacanagem. Agora, se eu perguntar para vocês, se cair na prova de vocês agora, se cabe ao tabelião de notas lavrar escrituras, procurações públicas e testamento, você já sabe que está errado. Porque não é testamento privado. Testamento particular não cabe ao tabelião. Lavrar escrituras, procurações públicas e testamentos públicos e aprovar os errados. Nossa, professor, que legal. Faz exatamente hoje, 2004, quase 10 anos que eu não estudo para concurso de cartório. Mas eu tenho tudo isso na minha mente ainda. Tudo, parte de penal, parte de processo penal, parte de processo civil, quais são os elementos da ação, quais são os requisitos da petição inicial, por quê? Eu me tornei uma máquina de responder questões. Então, pessoal, olha, não é, deixa eu colocar aí o maior aqui, que eu estou pequenininho, deixa eu colocar visualizar como, cadê aqui? Tô vendo só eu pequenininho ali assim, deixa eu ver o maior. Deixa eu ver vários palestrantes, não. Visualizar como orador, tarará, orador. Fiquei pequenininho ainda, mas está tudo bem. Vou voltar. Visualizar, galeria, galeria. Tá bom, tá bom. Vou continuar pequenininho aqui no cantinho da tela. Gente, 48 pessoas aqui no nosso grupo VIP. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, vocês precisam confiar nesse professor. Vocês precisam confiar no que eu estou falando para vocês. Que se você começar agora a estudar pelas provas anteriores de concurso, da maneira que eu estou falando para vocês, primeiro, vocês vão fazer duas coisas com as provas. Por que você tem que imprimir, professor? Porque você tem que fazer um simulado. Antes de estudar, você precisa simular. Porque a simulação não é para você aprender, não é para você estudar. A simulação é para você treinar o tempo da prova. Um dos maiores inimigos de quem faz a primeira fase de concurso, em especial quem está começando, é o tempo da prova. Porque ele estuda de uma forma, chega lá no dia, ele não consegue administrar o tempo da prova. Chega no final, aí tem que chutar. Você não tem 4 horas para fazer a prova, você tem 3 horas e meia, porque você tem meia hora para passar para o gabarito. Então, eu vou colocar para vocês aqui também no arquivo, não coloquei ainda, vou colocar amanhã um gabarito, para que vocês imprimam e preencham o gabarito. Entendeu? E simulação, gente, diferente de estudar, é no caos. Não é você no seu quarto, tranquilo, em silêncio. Ah, o professor falou, vou fazer uma simulação agora dessa prova, vou imprimir aqui agora, não. É no caos. É na bagunça, é seu irmão brigando, é cachorro latindo, é o barulho da rua, é carro buzinando, é tal.
Porque é isso que você vai encontrar no dia da prova. É simular fazendo a prova na madeira, ó, né? Não é na sua mesa de estudo, com tudo arrumadinho, é simulação. Simulação. Por quê? Depois que você simulou a prova, então você vai pegar a prova de Santa Catarina agora e vai simular. 4 horas, terminou, fala, professor, não consegui, olha, não consegui. Você tem, em média, 2 minutos para fazer cada questão. E aí você vai pegando o jeito, pegando o jeito. Esse pegando o jeito, no Rota da Aprovação, eu vou ensinar muito mais, certo? O que que é pegando o jeito de fazer a prova, professor? Qual que eu começo primeiro? Eu começo primeiro pela questão de direito notarial ou eu começo primeiro pelas questões de processo civil? Eu faço a leitura inteira da prova ou eu resolvo primeiro aquela primeira questão? Eu faço as mais difíceis ou faço a mais fácil? Eu não tenho como falar para vocês hoje aqui, nossa 1 hora de live. Mas no Rota da Aprovação, nós temos 4 encontros, né? Rota da Aprovação é a mentoria que eu montei agora em grupo, certo? Quem quiser do grupo VIP já deve ter recebido até o cupom de desconto. Eu vou pedir para a minha equipe mandar aqui o cupom de desconto, só exclusivo para o grupo VIP aqui do WhatsApp, né? Para quem quiser participar desse, porque lá eu consigo orientar vocês melhor, né? Orientar com base em cada pessoa, como é que foi, professor, eu já fiz, eu já estou na remoção e eu quero ficar entre os 5 primeiros, né? Porque é diferente de quem está começando agora e precisa passar na primeira fase, de quem já está acertando 90 e precisa tirar 100 na segunda fase. É diferente. São vários concursos de cartório. Um concurso, para quem está começando agora, quer pegar um cartório pequenininho, igual eu peguei lá em Timon, no Maranhão. O outro é para quem quer ficar entre os 5 primeiros colocados. É um outro concurso, é outra estratégia, é outra maneira de estudar. E isso eu consigo passar lá no Rota da Aprovação para vocês. Tá joia? Mas então, fez o simulado. Fez o simulado. Pessoal, sejam sinceros com vocês. Fez o simulado e acertou 50%. Tá muito ruim. Tá muito longe de ser aprovado. E como que eu faço daí, professor? Vou começar a ler o livro do Pedro Lenza, Direito Constitucional, que eu sou apaixonado, eu adoro o livro do Pedro Lenza? Não, porque não dá tempo. Você precisa agora ter estratégia de estudo. Se você for estudar o livro do Pedro Lenza, que tem 2.000 páginas, tem até mais de 2.000 páginas agora, ou se você for estudar a coleção de direito civil do Pablo Stouze, ou da Maria Helena Diniz, ou de quem quer que você goste de direito civil, ou de processo civil, se você pegar lá a coleção completa de qualquer autor, por mais simples que seja, se você for estudar direito notarial e registral pelo livro do Loureiro, né? Que é um livro, um resumo muito bom. Gosto muito do livro do Loureiro, estudei por ele, sempre indico. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Por quê? Lembra que eu falei no início. Ler não é estudar. Não adianta você ler. Não adianta. Porque você não vai gravar. Professor, então como é que eu faço? Então vamos lá, olha. O que eu estou falando para vocês agora é para quem quer passar aqui em Pernambuco. Tá a prova aqui em dezembro. Nós temos apenas 4 meses para estudar. Você tem agora agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro já é a prova. Nesses 4 meses, olha a quantidade de provas que vocês podem fazer. A quantidade de provas que vocês podem revisar, que eu chamo de revisão com espaçamento, revisão ativa com espaçamento. Vocês podem pegar, na verdade, quase todas as provas que já foram elaboradas de concurso de cartório. Peguem as da Sebrasp, né? Só que a Sebrasp não é uma prova que fez muitas provas de concurso ainda. Então, se você pegar aqui as provas da Sebrasp, e se você está estudando muito, eu vou falar sobre isso agora com vocês, né? Em 15 dias você esgota as provas da Sebrasp. Não tem mais prova da Sebrasp de cartório para você fazer. E aí você pode fazer o quê? Você pode pegar as provas de outras bancas. Professor, mas se eu for fazer a prova da VUNESP de São Paulo e eu vou estudar aqui para Pernambuco,
as normas de serviço lá da Corregedoria de São Paulo são totalmente diferentes. São diferentes, mas é aí que você aprende. Entendeu? Então, sempre, porque sempre vai ter um grande número de questões que você não sabe, que você nunca estudou, que você vai ter que fazer por analogia, entendeu? Ah, isso aqui é por lógica. Ah, eu já li isso aqui lá, eu já estudei sobre isso no Código de Normas de São Paulo, aquela prova que eu fiz lá, então deve ser isso aqui ou não deve ser. No rótulo da aprovação, eu ensino você a chutar. Tem uma técnica para quando você, professor, eu nunca vi essa questão. E esse é o grande problema dos concurseiros que não são vencedores, é olhar uma questão que ele nunca viu, ele não tem nem ideia, e ele fica tentando lembrar daquilo. É inútil, é inútil. No Rota da Aprovação, eu dedico aproximadamente uma meia hora só para falar sobre isso. Como você faz para parar, olhar para uma questão que você não sabe, e geralmente são as primeiras. Geralmente o examinador coloca lá assim, 5 primeiras questões que você não faz nem ideia. E aí você já faz o quê? Perde quase uma hora naquelas 5 questões. Não, tá tudo tranquilo. Você não precisa acertar 100% da prova. Você precisa acertar 70, 65. Está sendo a média das provas de cartório agora. Aqui vai ser um volume muito alto, né? Porque são 170 vagas para o ingresso, né? Isso vezes 12. Vamos ver aqui quanto que vai dar aqui só na primeira fase. Eu já vi aqui, ó. 170 vezes 12 são 2.040 pessoas na segunda fase. A gente não sabe ainda o número de inscritos, mas é muita gente, né? Sem contar que a maioria cai de paraquedas, a maioria não estuda, não faz o rota da aprovação, chega lá perdido, aí como é que eu faço, eu vou tal, fica perdido em 5 questões. Então, olha, as primeiras questões, geralmente, você nunca viu. Não faz a menor ideia do que é cara, não sabe nem se aquilo lá é de direito administrativo, se é direito constitucional. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não sabe, coloca assim, eu ensino isso no roda da aprovação, você vai colocar assim, não sei, para depois não ficar tentando fazer nada. E aí, no final, no roda da aprovação, eu te ensino o que você vai fazer com essa questão, entendeu? Tem técnicas, e técnica não é você achar, ah, eu acho que tem que ser essa, não. Tem as maneiras de eliminação para essas questões. E quem está falando para vocês aqui é um cara que acertava sempre mais de 90 questões da primeira fase. Nas primeiras fases, eu sempre ficava entre os primeiros colocados. Sempre. E aí, na segunda fase, eu caía. Ia lá para baixo. Poxa vida, e agora, professor? Como é que o senhor fez? Aí eu estudei para a segunda fase. Estudei tanto que criei um livro para a segunda fase. Criei um curso para a segunda fase, de tanto que eu estudei. Fiz caligrafia. A minha letra parecia um jornal. Eu escrevo em letra de forma, né? Não tem problema nenhum. Segunda fase pode escrever, letra cursiva e tal. O importante é que você tenha uma letra legível. A minha letra, de tanto que eu treinava, parecia um jornal. Se eu olhava e falava, gente, que coisa mais linda a minha letra. Isso depois que eu treinei, né? No início, ninguém nem. Hoje, se você ler a minha letra aqui, eu vou dar um autógrafo num livro meu, você fala, professor, pelo amor de Deus, que letra horrível é essa? Eu falei, ah, é letra horrível agora. Agora não preciso mais dela, agora já fui. Já passei no concurso. Mas no concurso, né? É igual os atletas olímpicos. Ah, vê agora o Ronaldo Fenômeno, todo gordão, tal, atletas que eram, tal. Rapaz, já foi, eu já fiz a minha parte, já ganhei medalha de ouro, já tal. Agora não preciso mais disso. Mas na época eu era um atleta olímpico de concurso de cartório. Então a minha letra era perfeita, 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 mesma altura, mesmo tamanho, mesma separação, era porque isso é letra perfeita. Não é letra de caligrafia, de fazer um cartão de casamento. É uma letra que qualquer pessoa vai olhar e vai ler, falar, cara, que letra linda, que letra maravilhosa, né? Uma orientação que eu dou, e isso eu falo lá no nosso curso de segunda fase, é você começar a escrever na linha. Esse é o primeiro item.
As pessoas começam a escrever e sobe, né? Igual, em vez de escrever aqui no André Vilaverde aqui, ele escreve aqui o A aqui, aí o N aqui, aí o D aqui, o R, aí fica parecendo uma cobra, assim, a folha da pessoa. E a outra coisa é a simetria, né? É você escrever do mesmo tamanho, olha aqui, ó, o A, o N tá do mesmo tamanho que o R, mesmo tamanho que o E. E a perninha aqui do D tá no mesmo tamanho do V, mesmo tamanho do L. Então, se você começar a prestar atenção nisso, né, a live era a sua primeira fase, mas eu vou falar um pouquinho sobre a segunda fase também, porque muitos de vocês já devem estar na segunda fase. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Professor, o senhor resolvia questões por matéria versus dia da semana ou para... Ah, vamos lá, olha. Agora, por isso que eu falei para vocês, o Rota da Aprovação é legal, porque lá eu consigo direcionar você no seu caso. Então, se você fala para mim assim, professor, eu já estou acertando 80% das questões. 80% das questões, você vai diminuir o número de questões agora, certo? Vai aprofundar o seu estudo em jurisprudência, que é o que a Sebrasp gosta de pedir, entendeu? Então, se a gente vai dobrar o seu estudo para jurisprudência, e você já vai começar a estudar mais profundamente para a segunda fase. Melhorar a sua letra, aprender a fazer uma dissertação nota 10, aprender a fazer as 50 peças que já existem. Agora, professor, não, eu estou eu estou ainda patinando. Estou começando agora, inclusive nunca fiz uma prova simulada, professor. Então você vai fazer e vai ver quanto você vai acertar. Fez ali. Não, professor, olha, estou acertando 50. Então você continua nesse ritmo, estudando, fazendo provas. Simulado, estudo de prova. Fez o simulado, terminou o simulado, 4 horas. Se você não consegue ter 4 horas consecutivas no dia, divida pelo menos em 2 horas e 2 horas, certo? Mas coloque isso no relógio, seja sincero com você. Coloca lá, deixa eu começar a fazer a prova agora aqui, 19 horas e 7 minutos, tal. 21 horas e 7 minutos você para, que é o tempo que você tem para estudar. Ah, eu tenho amanhã, daí às 5 horas da manhã. Amanhã, das 5 até às 7, você faz o restante da prova, terminou o seu simulado. Preencheu o gabarito, tudo certinho e tal. E aí você vai pegar essa prova e aí vai começar a estudar. Deixa eu ver a primeira questão. O que que eu errei dessa questão? Vamos abrir aqui, ó. Vamos pegar aqui a prova aqui da Sebrasp. Opa. Prova de seleção, tarará. Vamos ver aqui alguma coisa, ó. Vou pegar uma questão qualquer aqui para mostrar para vocês. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui a tela, para vocês já. Tarará, compartilhar a tela. Paraná, onde compartilha? Compartilhar. Compartilhar a tela. Estão vendo aí? Tranquilo? Opa, deixa eu mudar para cá para eu ver também. Então, cara, digamos que a questão 23, olha. Um casamento entre duas pessoas legalmente habilitadas foi devidamente levado a registro por celebrante que, embora não possuísse a competência exigida na lei, exercia publicamente a função de juiz de casamento. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Civil, esse casamento é considerado válido, inexistente, ineficaz, nulo e anulável. E aí, quem sabe essa resposta? Quem já está estudando para concurso, isso aqui como é que fala? É mel com abacaxi que a gente comia lá em que são as causas de nulidade e anulabilidade e inexistência do casamento. Ah, você fez o seu simulado tal e acertou essa questão. Deixa eu ver aqui. Oh, somente participante. Onde para de compartilhar? Ah, interrompeu o compartilhamento. Pronto. Você fez essa questão e acertou. Quando você acerta, você vai colocar um certão. Poxa, acertei. Mas você acertou porque você sabia ou você acertou porque você chutou? E aí que vem a segunda parte do estudo e vocês vão entender por que que eu me tornei professor.
que você vai pegar essa questão e vai ensinar para você mesmo. Ou então para um colega, se você tiver algum colega, né? Eu tinha o Slash, o Slash era meu cachorro. O Slash faleceu agora, bem velhinho, em 2022, 2000, não, 2021 o Slash faleceu. Não é o Slash do Guns N' Roses, o Slash do Guns N' Roses está aqui. Não é esse Slash aqui, tá? Esse aqui é o Slash do Guns N' Roses, não é esse aqui. Esse aqui eu sou fã também, guitarrista, mas era meu Slash. O Slash ele podia fazer concurso de cartório que ele passaria, com certeza. Por quê? Eu colocava Slash era um pincherzinho, e eu começava a explicar para ele. Começava a explicar para o Slash, fala, olha, Slash, é o seguinte, vou falar para você sobre as causas de nulidade do casamento. As causas de nulidade do casamento estão lá previstas no Código Civil, e eu vou te falar aqui quais são as causas que tornam o casamento nulo. E eu vou te falar agora, Slash, quais são as causas que tornam o casamento anulável. E vou te falar também sobre as causas de impedimento. Vou falar sobre as falhas de consentimento. E aí eu ensinava o Slash tudo sobre casamento, dessa questão. Tranquilo? Terceiro item. Terceiro item. E aí você precisa fazer uma revisão espaçada. Não, presta atenção, pessoal. Presta atenção. Isso aqui eu estava preparado só para falar no Rota da Aprovação para vocês, não vou falar para vocês aqui agora. Não adianta, não adianta fazer revisão no mesmo dia, no dia seguinte ou depois de 2 dias. Não adianta. Revisão não é feita no mesmo dia. Não é feita no outro dia. Não é feita 2 dias depois. Tem várias pessoas que ensinam isso sem base em ciência. Ah, professor, eu passei no concurso e eu estudava fazendo revisão no outro dia. Tá bom, parabéns. Mas isso não é o que a ciência diz em relação à memorização, em relação ao período ideal de revisão. Professor, qual que é o período ideal de revisão? Vou falar para vocês aqui o período ideal. O ideal para quem está estudando para concurso é 30 dias. Ah, professor, mas não vai dar. Claro que não vai dar. Se a prova é agora, daqui 4 meses, se você fizer uma revisão só daqui 30 dias, você não vai conseguir. Mas não faça a revisão com menos de 15 dias. Então, você vai se programar para fazer novamente essa prova. Presta atenção, hein? Fazer novamente essa prova que você fez hoje, daqui a 15 dias. Então, daqui a 15 dias, você vai fazer de novo essa prova e vai estudar de novo essa prova. Por quê? É a partir desse momento que o seu cérebro entende o seguinte: rapaz, isso aqui deve ser importante para a Lucimara. Olha, eu acho que Natália, Fabiana. Deve ser, porque, cara, tá vendo isso aqui de novo. De novo. Porque o nosso cérebro, gente, ele só fixa de duas formas. Ou mediante forte emoção, é uma das formas que o nosso cérebro vai fixar alguma coisa e vai relembrar depois de muito tempo. Por isso que nós temos muitos traumas. Se você teve um trauma quando você tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, você lembra imediatamente agora. Porque o nosso cérebro lembra tudo, tudo que aconteceu é carregado de forte emoção. Só que tem um problema do estudo para concurso. Não tem forte emoção. Não tem forte emoção. Epa, tem alguém compartilhando aqui. Deixa eu ver. Da ex. Voltou, voltou. Voltou. Não tem forte emoção. Então, qual que é a segunda maneira que o cérebro aprende? Repetição. Repetição. Repetição, 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 repetição e repetição. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que todos vocês estão longe dessa pergunta, no mínimo, há mais de 20 anos. No mínimo, há mais de 20 anos. Quem descobriu o Brasil? Todos vocês lembraram. Ah, professor, minha memória é muito ruim. Como é ruim? Todo mundo lembrou que é o Pedro Álvares Cabral. Por quê? Porque isso foi macetado na sua mente. Isso foi repetido, 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 inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por isso que você se lembra.
No concurso, não precisa fazer igual o Pedro Alves Cabral, mas você precisa ter revisões espaçadas. Então, você estudou hoje, daqui 15 dias, você programa um novo estudo desta prova. Desta prova. Confiem em mim. Professor, eu não estou estudando para Pernambuco. Eu quero fazer o rota da aprovação, mas eu estou estudando para o concurso do meu estado, que é, sei lá, do Mato Grosso, que está lá parado, e eu quero estudar para a segunda fase do Mato Grosso. Opa! Aí é uma outra maneira de estudar. Ou eu quero estudar para a primeira fase do concurso que não saiu ainda, sei lá, de Goiás, o próximo concurso de Goiás, que eu não quero outro estado a não ser Goiás. Aí existe uma outra maneira de estudar. O que eu estou falando para vocês aqui é como estudar depois do edital. Já publicou o edital, já está aí já. Nós já sabemos todas as matérias, sabemos o peso, sabemos quem é a banca, sabemos o que a banca gosta, sabemos tudo. Então agora não dá para estudar, por exemplo, olha. Imagine aqui, ó. Olha o desespero. Eu já vi candidato perguntando isso para mim. Professor, eu estou estudando o registro de imóveis pelo tratado notarial e registral do professor Vitor Kimpel. Só registro de imóveis. E aí? Será que dá tempo de ler até o final, até o dia da prova? Claro que não. Claro que não. Claro que não, não tem como. Agora, aquele candidato que já está acertando 80%, ou como era o meu caso, acertando 90%, que ele precisa ficar entre os 5 primeiros, aí ele vai estudar isso aqui. Entendeu? Porque esse candidato não precisa mais ficar fazendo prova. Ele não precisa mais passar na primeira fase. Ele precisa passar bem na segunda fase, precisa passar bem na prova oral. E ele precisa ter um diferencial entre os outros 3.995 candidatos. Ele precisa ficar entre os 5 primeiros. E aí ele vai estudar o quê? Aí ele vai aprofundar. Aí fala, meu amigo, aí contigo não tem, minha amiga, não tem choro, não. Você vai ter que estudar esse livro mesmo, que é um livro muito bom, viu? Sempre indico, mas não agora. Agora não dá. Não tem nem como. Ah, professor, eu vou estudar então, se eu ver aqui, direito constitucional pelo livro. Não dá, não dá. O que dá para você fazer agora é fazer uma leitura com concentração e com perguntas da Constituição Federal. E estudar por questões elaboradas em relação à Constituição Federal. Quem vai passar na primeira fase não é o mais inteligente, não é o mais que estudou mais, é quem sabe resolver mais questões de primeira fase. E quem vai ser o primeiro colocado na segunda fase? Quem souber fazer melhor a segunda fase. Não é o mais inteligente. Não é quem estudou mais. Conheço candidatos aí que estudam 12 horas por dia e perde para um candidato que estuda 4 horas por dia. Porque o candidato que estuda 4 horas por dia, ele estuda de forma otimizada. Ele utiliza bem essas 4 horas para estudar o quê? Para a segunda fase. Se você não sabe fazer as 50 peças que pode cair na sua prova, não adianta querer. Eu vejo, professor, o que o senhor acha que pode cair em relação à doutrina na segunda fase? Fala, você já sabe fazer as 50 peças? Já sabe fazer? Sabe fazer um edital de protesto? Não, edital de protesto eu nunca fiz, professor. Esse realmente nunca fiz, não. Sabe fazer uma ata notarial de adjudicação compulsória? Não treinei ainda não. Sabe fazer um ato de registro de adjudicação compulsória extrajudicial, ou então de uso capião judicial? Não fiz ainda, professor. Sabe fazer uma reservação de construção de um registro de imóveis? Sabe fazer um registro no título de documentos de uma banda de música? Não sei. Era no livro B, era no livro C, era no livro A? Sabe fazer um assento de nascimento por reprodução assistida? Eita, professor, não sei. Então, isso é uma pergunta que eu faço para você que está na segunda fase. E se a pessoa não sabe isto,
que é limitado, viu? São 50 peças. Como é que quer estudar ainda sobre os princípios, não sei o que lá das contas? Ah, professor, mas se cair, não sei o que lá da dissertação. Cara, se cair, você vai conseguir responder com o conhecimento que você tem. Agora, já sabe fazer as 50 peças? Opa! Aí, ó, aí que é o diferencial, entendeu? Mas primeiro tem que saber fazer o básico, tem que andar com a bicicleta com a rodinha primeiro, entendeu? Não adianta querer já tirar a rodinha da bicicleta. Primeiro anda com a rodinha e com alguém segurando, né? Lembra quando eu era criança, ó, o pai ali segurando, opa, 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 mesmo com a rodinha. Depois o pai solta. Ah, agora, opa, agora vai só com a rodinha. Depois tira uma rodinha. A pessoa vai meio assim, meio de lado, tal, na rodinha da bicicleta. Depois tira as duas rodinhas. Opa, não, né? Não corre ainda não. Agora pode ir, pode correr, pode ir para a pista de bicicross e pode até participar da Olimpíada, fazendo aquelas manobras malucas que eu vi as pessoas fazendo ali. Mas tudo começa com o quê? Com a bicicletinha com a rodinha. Não adianta querer já fazer aquelas manobras lá, duplo, triplo, tal, 360, 720, que não vai conseguir. Primeiro, dever de casa. Tranquilo? Então vamos lá, resumindo aqui. Pegar as questões de prova e fazer simulados. Simulado para você treinar. E não quero nenhum aluno aqui do grupo VIP, nenhum aluno do Rota da Aprovação dizendo o seguinte: professor, não deu tempo. Professor, não consegui fazer a prova era muito grande, eu não consegui fazer a prova. Isso é a mesma coisa de um jogador que vai para uma Copa do Mundo ou vai para uma Olimpíada e falar, eu não vou conseguir jogar porque teve prorrogação. Mas você não sabia que podia ter prorrogação? Sabia, então tem que treinar para isso. Entendeu? Tem que treinar mais para isso. E isso que a gente tem que fazer. Treinar, treinar e treinar. Então, confia em mim. Se você está estudando por livro, se você está estudando por vídeo, querendo assistir todos os vídeos. Ah, professor, eu quero assistir todos os vídeos de penal do professor tal, quero assistir todos os vídeos de processo civil. Nossa, eu adoro o professor de processo civil. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Esse é um dos motivos que eu não tenho mais um curso preparatório com aulas em vídeo para a primeira fase. Porque eu percebi que isso atrapalha. Peço desculpa a todos os professores, tal, atrapalha para quem está começando agora. Para tudo tem a sua utilidade. Então, quem quer ficar entre os 5 primeiros, aí tem que assistir vídeo. Tem que assistir vídeo, tem que estudar a Lei 14.711, tem que estudar a lei, os provimentos novos do CNJ, tem que saber de cor e salteado quais são os requisitos de educação compulsória extrajudicial. Isso aí tem que saber tudo, tudo. Qual que é o entendimento da jurisprudência, quais são as teses de jurisprudência com repercussão geral em 2024. Ah, por falar nisso aí, eu vou dar um presente para vocês depois, tá? Depois, pedir para minha equipe não deixar eu esquecer, mas eu não acho que eu não consigo colocar aqui agora. Eu vou mandar no grupo VIP, ó. Eu escrevi um livro, e esse livro agora é um livro de otimização de estudo, tá? Como assim otimização de estudo, professor? É um livro sem comentários, que eu simplesmente peguei toda a jurisprudência do STF com repercussão geral, desde 2008 até 2024, e coloquei isso em um livro, certo? Um livro físico, para você estudar, para você rabiscar, para você falar qual é o artigo, para você criar questões, que é isso que eu vou falar agora no final da nossa aula, entendeu? Como é que eu memorizo, professor? Qual que é a forma de memorizar? A forma de memorizar é quem descobriu o Brasil? É pergunta e resposta. Então, se você estiver lendo algo, lembra da nossa questão aqui? Quais são os casos de nulidade do casamento? Quais são os casos de anulabilidade do casamento? Quais são os casos de inexistência do casamento? Isso é estudar para concurso público. Porque você está estudando, não é para ser o Pontes de Miranda, o novo Pontes de Miranda. Você está estudando para responder questões. E para você responder questões, você tem que fazer o quê? Estudar elaborando questões, tá?
No curso Prova Oral Nota 10, gente, eu tenho lá uma aula específica que eu ensino meus alunos a utilizarem o Anki. O Anki é um aplicativo que você utiliza no celular ou no seu computador e que você consegue fazer flashcard. Flashcard é um instrumento fantástico para aprovação em concurso público. O que é o flashcard, gente? Flashcard você pode fazer um cartãozinho mesmo de baralho, né? Por isso que chama flashcard. É um cartão rápido que você faz o seguinte, ó. Aqui você coloca a pergunta: quais são as causas de nulidade do casamento? E aqui você coloca a resposta. Aqui você coloca a pergunta: quais são as causas de anulabilidade do casamento? E aqui você coloca a resposta. Quais as diferenças entre prescrição e decadência? Aqui você coloca a resposta. Quais são os vícios do negócio jurídico? Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? E aí você pergunta e resposta. O Anki faz isso de forma fantástica. Tem vários outros aplicativos gratuitos, até o Anki é gratuito, né, que você pode utilizar, tem que aprender a utilizar. No Prova Oral Nota 10, quem quiser talvez entrar lá, não sei nem se tem vaga ainda para entrar, mas tem uma aula lá específica sobre o Anki, sobre como utilizar o Anki para concurso público. É sensacional. É uma ferramenta fantástica. E lá ainda eu ensino a utilizar o Anki e o Chat GPT de forma correta. Eu tenho certeza que quem aqui já tentou estudar pelo Chat GPT falou: "Ih, não dá não. Porque esse cara aqui, ele fala um monte de coisa errada e não vou acreditar nele não". Realmente, se você estiver estudando de forma errada o Chat GPT, não vai dar. Mas tem uma maneira correta de você estudar para a primeira fase, para a segunda fase e tal, pelo Chat GPT, mas isso aí é um outro assunto. Eu ensino lá no nosso Prova Oral Nota 10, que inclusive terminou agora as arguições ontem. O professor Germano, nosso examinador, professor Nota 10, terminou as arguições, que talvez vai ter até um brinde, viu? Um presente aí para os alunos do Prova Oral Nota 10, quem está aqui no grupo VIP. Aguardem aí que o professor Germano vai ter uma surpresa para vocês aí. Eu achei muito legal, falei com ele hoje, ele ficou muito feliz, elogiou bastante, né, os alunos, falou que vai visitar o pessoal do cartório e tal. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui no chat. O pessoal está falando aqui, talvez a Carol Ferri consiga ler o tratado do Kimpel até a prova. É pessoas que têm, assim, uma capacidade extraordinária de leitura, né? Uma outra coisa, gente, olha, eu já conversei com várias pessoas, com vários professores, com vários estudiosos, campeão de memória do Brasil, campeão de memória da América Latina, certo? Não existe memória fotográfica. Essa história que, professor, eu tenho memória fotográfica, porque eu leio uma coisa e não esqueço mais. Mentira. Não existe memória fotográfica. O que existe são gatilhos que você cria para lembrar de algo. São gatilhos, certo? No nosso curso de segunda fase, eu ensino, por exemplo, 30 gatilhos que você lembra a sequência de uma escritura pública na sua mente. Ah, professor, como que faz isso? Só tem lá no nosso curso de segunda fase. Mas eu ensino através de gatilhos, através de uma ferramenta, né, de uma ferramenta de memorização que é utilizada pelos campeões de memória, que se chama Palácio da Memória, e lá eu ensino o passo a passo para você nunca mais esquecer os 30 requisitos de uma escritura pública. Então você vai chegar no concurso, o cara está ali desesperado, sem saber, você sabe não só os requisitos, mas você sabe a sequência deles, e você já começa a fazer, já começa a elaborar, sai na frente de todos os candidatos. Professor, é um gênio a pessoa que faz isso? Não, não, porque ela tem uma técnica e ela tem vários gatilhos relacionados àquilo. Qual que é um gatilho que eu criei para vocês hoje aqui? Para que vocês não se esqueçam de que o tabelião de notas, ele tem a atribuição de lavar procurações? Não. Tabelião de notas, ele tem atribuição para lavrar procurações públicas. Isso nunca mais você vai esquecer. Nunca mais é muito tempo. Nunca mais é muito tempo, porque depende do nível de atenção que você está assistindo, depende de quando você vai revisar essa informação. Só que o dia que você estiver lendo a Lei 8935 e você passar pelo artigo 6º e 7º, se você lembrar disso e falar assim, isso aqui que o professor falou, olha. E aí você, então, mais um dia que você fez uma revisão espaçada, mais um dia que você fez.
vai chegar um tempo que você nunca mais vai esquecer, porque essa informação eu gravei tem 15 anos e eu não esqueço mais. Tranquilo? Então, isso é memorização. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu ler aqui. Pode escrever aqui no chat, viu, gente? Pode escrever que eu já vou respondendo. Então, quase chegando ao final da nossa aula. Na verdade, já chegamos ao final aqui. Já está chegando o Gabriel, meu filho. Daqui a pouco chega a Joira, Henrique. E aí eu tenho que sair. Vamos lá. Para a primeira frase, um método de assistir aulas atrapalha e muito o desenvolvimento. Claro! É claro! Não dá, não dá. Agora, professor, o que que dá para fazer com aulas online? Aulas gravadas, aulas com o professor. Se você estiver cansado já, entendeu? Você já estudou o dia inteiro, 8 horas, fazendo questão, respondendo questão, método ativo, elaborando questão, estudando, ensinando aquela questão, e aí você fala, olha, eu vou dar uma descansada. Né? Você fala, daquela, vou. Não, não tem descanso. Não tem descansar. Não tem descansar agora esses 4 meses. Agora é 24 horas. Não tem agora refrescar a memória. E aí você tem que utilizar do que a gente chama de ócio criativo. Então, por exemplo, você escutar, né, uma aula enquanto você está na academia. Ah, legal. Você vai aprender dessa forma? Não, mas é uma excelente forma de você revisar. Tá? Você tá ali, ó. Ah, deixa eu ouvir aqui. Ah, eu realmente, olha, vou estudar as aulas do YouTube do professor André Vilaverde. Pega lá a aula de registro de imóveis, está escutando o professor falar. Tá? Ah, isso aqui eu lembrei que eu estudei isso aqui, ó. Isso aqui eu lembrei que eu estudei naquele dia lá. Ah, isso aqui eu lembrei que eu estudei, tá, tá, tá. Gravem as aulas que vocês vão dando para vocês. Lembra as aulas que eu dei para o Slash? Gente, as aulas que eu ministrei naquele curso do YouTube, que está no YouTube ali, eram as aulas que eu gravava para o Slash, entendeu? Só que eu fiquei tão craque em lecionar para o meu cachorro, para o Slash, que eu falei, cara, agora eu consigo ensinar para todo mundo, e eu vou gravar isso aqui, montar um curso sensacional, espetacular. Então, isso que vocês estão estudando, hoje você tem essa ferramenta do celular, então grava ali, eu falo, olha, vou gravar aqui agora, olha, quais são as causas de nulidade do casamento? E aí você responde. Tá na academia? Coloca esse áudio. Quais são as causas de nulidade do casamento? Ah, tá. Ah, quais são? Beleza. E aí você vai. Só que isso não é a maneira de você estudar em primeiro lugar. Isso é num lugar de você descansar, porque agora não tem descanso, viu? Sinto muito em falar para vocês, e aí para encerrar a aula aqui, eu já vou falar para vocês o seguinte, olha, esse é o momento de entregar 100%. Nenhum atleta olímpico, quando vai chegando próximo da Olimpíada, ele reduz o treinamento. É ao contrário. Ele vem treinando 4 horas, 5 horas para fazer a sua marca. Quando chega próximo da Olimpíada, é aí que ele tem que treinar. Então, vocês agora, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam gerenciar a vida de vocês. Não é gerenciar tempo, viu? Não existe gestão de tempo. O que existe é gestão de vida. Então, vocês vão pegar a vida de vocês, as 24 horas da vida de vocês, separa 8 horas para vocês dormirem, que é o ideal. Não tentem dormir menos do que 8 horas. Não faz bem e não ajuda na memorização, tá? Não faz bem e não ajuda na memorização. Cuidem da saúde emocional de vocês. Então, eu já oriento aqui que você reserve aí pelo menos 1 hora, né, 3 vezes por semana, para você fazer a sua terapia com um profissional, com um psicólogo, que ele vai te ajudar, porque é pressão mesmo, é pressão. Agora é pressão, é pressão. E você tem que chegar para o psicólogo e falar: olha, eu não estou aguentando, é muita pressão. E o psicólogo vai te ajudar, vai te ajudar. Mas não é o momento de você parar, entendeu? Peça ajuda de um profissional, você fala para ele, fala, olha, eu não estou aguentando, mas eu tenho que aguentar. Simone Biles fez isso, entendeu? Psicólogo, a Rebeca fez isso. Treinamento intensivo, treinamento 10 horas por dia, tal. E vocês estão treinando sentadinhos, né, fazendo questões, tal. Imagina aquelas meninas treinando, fazendo aquelas piruetas, rodando, alimentação, tendo que fazer tudo, né? Vocês são atletas olímpicos agora.
E a prova já está marcada. 1º de dezembro é a prova de vocês aqui, já está marcada. 100 metros rasos, na verdade vai ser 400 metros, que são 4 horas, né? 4 horas rasas aqui para vocês conseguirem ser aprovados. Mas não tem descanso agora, viu? O descanso é 8 horas para dormir e 1 hora de terapia, 3 vezes por semana, para um tempinho para você se alimentar. E o restante, professor? O restante é a hora de você criar tempo. Como assim, professor, criar tempo? Você vai pegar algumas atividades que talvez você pode deixar de lado agora, né, durante esses 4 meses, e focar no estudo. E focar no estudo. Entendeu? Ah, professor, mas eu trabalho aqui, não sei o quê, lá. Talvez peça umas férias, peça uma licença, alguma coisa nesse sentido, né? Estuda no horário de intervalo, né? 30 minutos, 20 minutos, vai para a academia, dá para ter o estudo passivo, ósseo, em que você consegue estudar ouvindo uma aula, entendeu? Ah, quanto está caminhando para ir para o trabalho? Dá para ouvir uma aula? Dá para ouvir uma aula, dá para assistir uma aula no YouTube? Dá sim. Dá para responder questões no aplicativo? Dá sim. Rede social, professor. Cancela sua rede social. Ou pelo menos deixa um tempo para você entrar na rede social, sei lá, vamos colocar aí 10 minutos num dia, 15 minutos no máximo. Ah, professor, porque eu queria ver, talvez o senhor publique alguma coisa interessante no Instagram, tá? Realmente, eu publico, mas coloca horário e com alarme. Então, eu vou acessar o Instagram e vou ver só o professor André Vilaverde, e vou ver mais aqui o professor também de Direito Constitucional que eu gosto, e vou ver mais o professor de Processo Civil, e pá, fechou? Volto a estudar. Volto a estudar. É 24 horas. 24 horas. Ó, o pessoal perguntando aqui do Rota da Aprovação. Olha, o Rota da Aprovação começa amanhã, viu? Começa amanhã e eu não sei, pelo andar da carruagem aqui, se amanhã você vai conseguir se inscrever. Porque eu não quero ter muitos alunos. A nossa mentoria é fechada. Então, assim que eu tiver o número de alunos aqui, nem sei quantas vagas tem ainda. Talvez você, né, talvez eu estou falando para vocês aqui, vocês nem consigam se inscrever mais, mas manda uma mensagem aí para minha equipe. Deixa eu deixar aqui, ó, já vou compartilhar com vocês aqui, ó, para ficar até mais fácil. Eu tenho aqui, minha equipe me mandou, cadê? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para quem quiser participar do Rota da Aprovação. O que que é o Rota da Aprovação, em primeiro lugar? Vamos lá. Como eu disse para vocês, não é um curso com todas as matérias de primeira fase gravadas pelo professor André Vilaverde, porque isso vai te atrapalhar. Se eu gravar um curso com todas as matérias do edital e contratar professores para gravar a matéria de tudo que você precisa saber, você vai terminar de assistir esse curso em 2026, mais ou menos, tá? Deve dar aí pelo menos umas 10 mil aulas gravadas. E aí não vai dar tempo de você estudar, não vai dar tempo de você fazer uma revisão espaçada para você memorizar, e você já aprendeu comigo que uma das piores formas de você querer estudar é só assistir. Professor, se eu assistir, elaborar uma questão do que eu assisti e fazer uma revisão espaçada, perfeito. Aí é perfeito. Porque daí você está estimulando o seu cérebro, está encontrando um mecanismo, um gatilho para relembrar depois. Agora, se eu perguntar para você o que você assistiu naquela aula, você não vai lembrar. Agora, se eu te fizer por meio de questões, se for uma aula sobre os vícios do negócio jurídico, e eu falar assim, Lucimara, daquela aula de vício do negócio jurídico, quais são os vícios do negócio jurídico? Professor, eu lembro porque eu fiz essa pergunta para mim. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Simulação. Ah, lembrei. Gente, esse é um conceito que eu tenho, tem 15 anos que eu não estudo para concurso. Nem sei se eu falei correto, mas tem 15 anos que eu não estudo, mas porque foram perguntas que eu fiz ao longo dos 15 anos que eu estudava. Então, se me perguntarem agora numa prova oral,
ou numa prova de primeira fase, eu sei quais são os vícios do negócio jurídico, porque isso foi, mas não foi porque eu assisti uma aula de negócio de vício do negócio jurídico. Eu assisti e eu elaborei questões relacionadas àquilo que eu assisti. Ou seja, eu ensinei alguém, eu ensinei o Slash, né, sobre quais são os vícios do negócio jurídico. Ah, e dos vícios do negócio jurídico, quais são os vícios que geram nulidade? Ah, o que é convalidação de um ato nulo de simulação? E aí você vai criando os seus mecanismos e as suas perguntas e respostas. Você precisa se tornar, na verdade, uma máquina de responder questões. Vamos lá. Ah, vai ficar gravada, vai ficar gravada. Tá gravando aqui, viu? Tá gravando. Eu falei que não ia gravar, mas vai ficar de presente só para vocês aqui do grupo VIP. Então eu vou subir ela no YouTube, tá? Para vocês, vou colocar um link lá fechado apenas para o pessoal do grupo VIP. Se alguém quiser acessar, não vai conseguir porque vai ter que entrar lá no grupo VIP do WhatsApp. E olha, pessoal, eu vou começar a gravar muitas aulas agora, tá? Gratuitas para vocês do grupo VIP. Porque eu estou terminando de construir meu estúdio aqui agora, tá quase prontinho, bonitinho. Hoje tá, já vou colocar lá o chroma key, comprei aqui, ó, olha aqui que legal, ó. Isso aqui tudo é equipamento do estúdio, ó. Equipamento profissional, microfone profissional, câmera profissional, tudo vai ser assim sensacional. O meu sonho de gravar agora eu vou realizar e eu vou gravar muitas aulas para vocês. Tá? Então, não saiam do grupo VIP, continue aí no grupo, que volta e meia vai ter lá uma aula específica sobre temas específicos. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas coisas que vocês têm que aprofundar? Eu sei que vocês têm que aprofundar. E aí eu já vou dar mastigadinho para vocês. Fala, olha, tanto que vocês que assistem minhas aulas já há muito tempo, sabem que eu não fico enrolando. Minhas aulas não tem enrolação. Não tem, porque não, porque eu sei o que você precisa. Fala, olha, você precisa saber isso. Tá? Para o concurso, você precisa saber isso aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Então, é isso que você precisa saber. Tá. Pronto. Passa para outra questão. Bora, tá? Passa para outra questão. Tranquilo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui do Rota da Aprovação. Então, o que que é? O que que não é o Rota da Aprovação? Não é um curso com todas as aulas de primeira fase, prova oral, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma mentoria. E o que que faz um mentor? Um mentor, ele orienta os seus mentorados conforme a sua dificuldade, conforme aquilo que você tem dificuldade e conforme o seu objetivo. Professor, eu tenho dificuldade com a primeira fase. E o meu objetivo é passar a primeira fase. Eu posso passar ali em último lugar. Para mim tá bom. E tá bom mesmo. Tá? Passou em último lugar, passou. Tá junto com o que passou em primeiro lugar. Tem diferença nenhuma. Os dois começam a segunda fase já tal. Professor, você vai montar o rota da aprovação para a segunda fase? Vou montar. Tá? Só que o rota da aprovação para a segunda fase, presta atenção, vai ser somente para quem tiver no da primeira fase. Porque eu quero reduzir mais ainda, entendeu? Porque daí tem que ser uma mentoria mais específica, porque a segunda fase é uma fase muito mais difícil, tem muito mais itens específicos que eu preciso analisar a letra da pessoa, se a pessoa escreve bem, se ela já passou em outras primeira fase, ou segunda fase, e aí vários temas. Então, isso é a mentoria. E vou falar para vocês, viu? A minha equipe não queria que eu lançasse o Rota da Aprovação, porque é uma aula ao vivo, né? São 4 encontros que a gente tem que ter. Esses encontros aí, às vezes eu me empolgo. Hoje era para ser aula de 1 hora, já estamos quase 2 horas aqui já conversando, e eu me empolgo mesmo. A última prova, o último simulado de prova oral nota 10 era para ser 1 hora e meia, foram 4 horas. Porque eu sou apaixonado por isso, eu amo isso aqui. Então, podem ficar tranquilos que eu vou esclarecer todas as dúvidas e orientar todas as pessoas que estiverem no Rota da Aprovação. Esse é o meu objetivo, é manter 100% de aprovados na primeira fase. Todos os meus mentorados até hoje foram aprovados, não vai ser diferente agora no Rota da Aprovação, tá joia? E para isso eu vou deixar aqui com vocês, então, já um QR Code. Deixa eu compartilhar aqui que minha equipe mandou. Olha que legal. Eu gostei. Minha equipe é fera demais. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar. Olha aqui, ó. Veja aí se vocês estão olhando. Estão vendo aí? Olha aí, ó, que legal. Opa, tá aqui.
É só pegar o seu celular, aí, ó, só pegar o celular e apontar aqui para esse QR Code, você já vai ser direcionado. Ah, eu estava falando sobre a questão do valor, valor e preço, né? Eu acho que fica algo em torno de R$ 1.000, mil e pouquinho, né? Que eu pedi para minha equipe, eu pedi para minha equipe, e eles não queriam. Falaram, não, André, não vai dar. Só uma mentoria comigo, gente, uma mentoria comigo custa mais de R$ 5.000, certo? É o que a gente já vende. Se você quiser ter uma mentoria individual comigo, ela custa mais de R$ 5.000, né? Tem que agendar, a gente tem que ver se tem espaço na agenda tal. E eu simplesmente bloqueei esses 4 encontros, minha equipe quase me matou, eu falei, não, essa é a minha missão de vida é essa, a minha função é essa, eu não ficaria feliz se eu não conseguisse ajudar o máximo de pessoas, né, que eu conseguisse, e não é todo mundo que tem R$ 5.000 para pagar, são poucas pessoas, e essas pessoas que quiserem essa orientação vão ter, e eu falo que é barato, porque se você quer ficar entre os primeiros colocados, não adianta estudar igual você sempre estudou. Porque se você já tivesse os segredos, já estava entre os 5 primeiros colocados. Então, você precisa de ajuda, precisa de orientação. Agora, essa rota da aprovação aqui, por esse valor de R$ 1.000, que você vai ter 4 encontros comigo, um agora em agosto, amanhã, um em setembro, um em outubro e um em novembro. E outra coisa, a gente vai ter um grupo de WhatsApp, e esse grupo, eu vou participar do grupo. No grupo VIP, eu não consigo acompanhar todo mundo, tá? Eu não consigo acompanhar todas as perguntas, as questões e tal, mas no Rota da Aprovação, eu vou estar lá com vocês, respondendo perguntas durante todo o tempo que vocês tiverem até o dia da sua aprovação, que eu tenho certeza que vai ser no dia 1º de dezembro. Então, vou deixar aí o cupom de desconto, que eu acho que minha equipe falou para mim que é só até hoje ou até amanhã, até hoje, nesse cupom de desconto. Então amanhã já virou, já não tem mais. Não sei nem se vai ter mais vagas amanhã, tá? Que eu já falei para minha equipe que falei, olha, já que vocês me permitiram, e eles que falaram para mim, falaram, André, a gente permitiu você travar a sua agenda aí com o rótulo da aprovação, aquela coisa que você queria, era um sonho antigo seu de orientar as pessoas, mas a gente vai ter que limitar isso aqui, entendeu? Porque a gente tem outros projetos para fazer contigo e tal. E aí eu falei, não, então beleza. Então é bem provável que amanhã você não consiga entrar mais no rota da aprovação. Beleza? Vou deixar aberto o microfone. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Podem perguntar. Tararã, ninguém quer perguntar nada? Eu, Oi, professor. professor. Quem está falando? Eu, Catarina. Oi, Catarina, tudo Tudo bem? bom? Tudo bom, professor? Tudo jóia. Um Tudo abraço, bom? pessoal do Rio Grande Prazer do participar. Norte. Pois é, o pessoal do Rio Grande do Norte aqui com o senhor. Muito querido por todos, viu? Primeiramente, quero compartilhar com os colegas assim o privilégio de acompanhá-lo, né? De vê-lo como o senhor é querido pelas pessoas, como é uma pessoa extremamente admirada pela simplicidade, pela humildade. Assim, eu estou encantada com o seu trabalho. Assim, feliz demais em poder acompanhá-lo e poder participar mais de perto, né? Estou na mentoria, indico os colegas e gostaria de lhe perguntar eu vi que o senhor traz uma série de particularidades e bem bacana a forma que o senhor orienta a primeira fase, mas ultrapassado, o senhor colocou aqui, né, 65% a 70% da prova, que né, é considerável. Se o senhor estivesse no lugar dos seus mentores, né, dos seus mentorados, qual seria o seu 4 condutas que o senhor teria para estar bem colocado na segunda fase? Depois de passar na primeira, Sim, sim, então vamos lá, isso é importante, Catarina, porque para a primeira fase você só precisa passar. isso. Passou em último lugar, você já está junto com todo mundo, é igual a Olimpíada, né? Entrou na Olimpíada, já está lá todo mundo junto. Então vamos lá, agora para a segunda fase. Para a segunda fase, o que eu já falei, se você já está num nível, primeira coisa, se você não está conseguindo atingir a sua meta da Olimpíada, não estuda para a segunda fase agora, não adianta. Você vai perder tempo, porque você vai estudar para a segunda fase, vai deixar de estudar para a primeira fase e não vai chegar na Olimpíada.
Agora, já está indo bem, já está acertando ali acima de 70, 65, opa, já começa a estudar para a segunda fase. Primeira coisa, Catarina, primeira coisa, aprender a fazer as 50 peças que caem na segunda fase. Sim. Professor, eu nunca trabalhei em cartório, não faço a menor ideia. E olha, Catarina, vou falar para vocês aqui e me perdoem quem trabalha em cartório já. Quem trabalha em cartório faz provas piores do que quem não trabalha, porque tem muitos vícios da prática. E a prova, eles não querem uma pessoa que já trabalhou em cartório, que trabalha em cartório. Eles querem uma pessoa que faça a prova com perfeição. E Sim. conforme os requisitos que são necessários para ter uma pontuação lá em cima, né? E o concurso de cartórios, a gente poderia colocar assim, concurso de segunda fase de cartório. Porque a primeira fase ela é simples, ela é mais fácil do que muitos concursos da área jurídica, do que muitos concursos de nível médio da área jurídica. O nossa primeira fase ela é mais fácil, mais simples. A prova oral, ela é muito simples também, porque ela é muito pequena, não tem um aprofundamento igual a prova de juiz, de magistrado, que é 2 horas de arguição, não, 10 minutos de arguição, o cara tá 3.000 candidatos na prova oral, então ela é uma prova simples. Então, qual que é a prova que diferencia os candidatos? A segunda fase. Por isso, Catarina, que eu me destaquei nos concursos de cartório, porque eu estudei para a segunda fase. Por isso que eu Sim. escrevi 2 livros para a segunda fase, né? Montei um curso para a segunda fase, porque o primeiro ato agora é saber fazer essas 50 peças. Depois que já faz as 50 peças, já está sabendo fazer, porque você vai precisar fazer, primeiro, vai ter que montar um roteiro, né? No meu livro eu tenho esses roteiros, não. Esse aqui é o livro atualizado, ó. Segunda Sim. fase para concurso de cartório, tá? Professor, eu tenho o livro da outra editora ainda, que é anterior, aquele verdinho, dá para estudar? Não dá. Não dá por quê? Porque tem muita coisa nova. Tem muita novidade. Mas é muita novidade mesmo, muita novidade. Então, se você estudar só pelas outras edições, né, pela sétima edição, que é de uma outra editora ainda, você não vai conseguir, primeiro, não tem as 50 peças que você tem que aprender a fazer. Aqui não, aqui tem todas as peças e todas as orientações em relação à letra, em relação a espaçamento, como se preparar, material, que tipo de vademecum vocês utilizam, tá? Então eu explico tudo isso no livro e aí o curso complementa, né? Professor, dá para passar na segunda fase sem fazer o seu curso? Dá para passar. Dá para passar entre os primeiros colocados? Não dá, não dá, não dá. Porque tem muita coisa que eu falo no curso que eu não consegui atualizar no livro. E tem muitas coisas do curso que eu não consigo colocar em forma de livro. Então, por exemplo, Catarina, o Sim. método de memorização que eu utilizo, né, que é o mesmo método do Alberto Delissola, que é o campeão de memória latino-americano, que ele utiliza o método de Palácio da Memória, que eu aprendi também num curso de hipnose, que eu sou hipnólogo, né, fiz um curso Sim. sensacional com um dos maiores hipnólogos no Brasil. Esse método eu não consigo colocar no livro. Não tem como eu colocar no Sim. livro, mas aí está lá no curso, né? Então, professor, então eu vou aprender lá no curso, segunda fase, como memorizar os 30 requisitos da escritura pública. Certeza absoluta. Certeza. Se você não conseguir fazer isso aí, terminou o curso, não sabe elaborar uma escritura de cabeça, na sua cabeça, pode devolver o dinheiro. Depois falar, professor, não consegui, porque é impossível. É impossível. O método, ele é perfeito. Perfeito para você memorizar. Porque aquilo que eu disse, não é questão só de memória. Todos nós temos memória boa. A questão é você estipular gatilhos para você lembrar aquilo que você precisa. Lembra quando a mãe falava assim para colocar amarrar algo no dedo aqui para lembrar de algo? Isso aí é um gatilho de memória. Né? Então você amarra algo aqui no dedo para lembrar de alguma coisa. Então eu coloco 30 lacinhos nos dedos de vocês para que vocês lembrem da escritura pública, lembrem de como lavrar
os atos de registro de imóveis, tal, então tudo bem organizadinho. Mas, não sei se Perfeito. respondi, tranquilo, Catarina? Não, respondeu sim. E uma outra dúvida, professor, que não é da minha seara, mas aí gostaria de ver com o senhor. Pode ser até que seja a dúvida dos colegas, que eu vi que o pessoal falou aqui bastante das cotas, das pessoas com deficiência, só para a gente se inteirar de modo geral, porque eu sei que tem colegas aqui que vão fazer Rio Grande do Norte, vão fazer Paraíba, né? Vão fazer de modo geral e já vão levando essa sua amplitude de conhecimento para essas outras searas. A nota de Pernambuco eu vi que é a segunda fase, mais a prova oral, mais os títulos, não é isso? E o Isso. peso dos títulos diminuiu, porque antes adentrava todas aquelas especializações, agora são só duas, né? No máximo duas. Não é isso? E como é feita essa composição, e como dentro dessa composição está aí entre nesse know-how, que eu sei que do seu curso vai ter dos melhores, dos 5. Eu tenho certeza que os 5 primeiros lugares vão ser seus, eu não tenho nenhuma dúvida. Absoluta, não tenho a menor dúvida. Então, Catarina, olha, isso é algo que deixa as pessoas angustiadas, né? Todo mundo fica angustiado em relação àquilo que a gente não tem mais controle. E eu falo muito sobre isso, vou falar muito sobre isso para vocês durante a nossa caminhada no Rota da Aprovação, que é o seguinte, olha, já publicou o edital já está publicado, então você não consegue fazer mais títulos após a publicação do edital. Então, professor, mas o que eu vou fazer? Eu só tenho uma pós-graduação e eu não tenho ainda as eleições, o que eu faço? Você não faz nada. Você estuda, né, fazendo simulados de primeira fase, estudando questões, utilizando o método passivo, né, ouvindo uma lei, ouvindo aquilo que você já gravou para a primeira fase, fazendo as peças de segunda fase, é isso que está sob nosso controle. Agora, em relação aos títulos, se você tem os títulos, parabéns, e se você não tem os títulos, parabéns. Né? Você vai conseguir assumir o seu cartório, vai conseguir ficar entre os primeiros lugares, é mais difícil, muito mais difícil, que tem 10 pontos de título, né? Tem pessoas que têm 2 doutorados, 2 mestrados, e está tudo bem, e está tudo bem, porque essas pessoas que têm 10 pontos de títulos, muitas vezes eles estão indo para o concurso em razão de um cartório. Se ele ficar em segundo lugar, já não vai. Já não vai. Teve vários colegas meus que foram fazer o concurso, tinham 10 pontos de título, ficaram em primeiro lugar e não foram. Você sabe por quê? Porque ele já tinha passado em outro concurso que aquele cartório lá já de primeiro lugar já não servia mais para ele, né? Que ele só queria aquele cartório lá, mas como ele já passou em outro concurso que ele já queria muito mais, mesmo ele ficando em primeiro lugar naquele cartório, então assim, não se preocupem com isso, não se preocupem, o edital está aí, né? Quem tem o título, tranquilo. Quem não tem o título, pensa o seguinte: olha, eu tenho que me concentrar naquilo que está sob meu controle. E o que está sob o Eu seu posso. controle é estudar, e o que está sob nosso controle são as nossas reações. As nossas emoções até não estão sob nosso controle. Né? As nossas emoções, elas surgem muitas vezes de aspectos externos, mas a reação tá. Então, como você vai reagir a tudo que acontece, né? E principalmente, viu, Catarina, nesse momento Sim. agora, procurar uma ajuda, procure uma ajuda profissional, todos vocês aqui, todos vocês, em relação ao seu emocional, em relação à sua saúde mental. Tá? Eu sei o quanto é angustiante, eu sei, eu já estive desse lado, eu sei o quanto é difícil, o quanto a pessoa está ansiosa e todas as possibilidades e frágil para talvez cair aí em um ambiente que ninguém quer. Então procura uma ajuda, né, de um profissional, uma psicóloga que você conheça, tal. Faça a sua terapia durante esses 4 meses, que tenho certeza vai ajudar muito. O que não pode é parar. O que não pode é parar. Tem que estar com pressão, faz igual a Rebeca. Faz igual a Rebeca Batista. Fala, ó, tô com pressão, tá tudo aqui assim e tal. Faça minha terapia, volto a treinar 10 horas por dia amanhã. Perfeito, concordo, professor. Perfeito. Eu encontro os colegas no nosso próximo encontro. Show Vamos de bola. todos. Do Rota da Aprovação, né? A rota da aprovação. Já estou Beleza. inscrita. Amanhã, viu, Catarina? Te encontro lá. Mais alguma pergunta? Acho que não tenho mais tempo, talvez tempo para uma pergunta. Eu acho que quem estava querendo falar aqui.
Eu vi alguém levantando a mão? Não? Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, ó, pessoal. Ah, aqui o Zoom tá com a lista para colocar o código aqui na mensagem. Eu acho que tá aqui já. Ó, deixa eu copiar aqui. Tava aqui em cima. Deixa eu colocar aqui de volta aqui, então, o código para vocês acessarem. Ó, quem não conseguir por aqui, gente, pode mandar uma mensagem no Instagram, tá? Pode mandar no direct lá, fala, olha, eu estava lá na live do grupo VIP e eu não consegui pegar o cupom do Rota da Aprovação. Lembra que esse cupom aqui de R$ 200 de desconto é só para hoje, viu? Amanhã você já não consegue mais nem o desconto e talvez não consegue mais nem entrar no Rota da Aprovação. E vou falar para vocês, viu, gente? Olha, é bem provável, é bem provável, porque em toda mentoria isso acontece, que a pessoa sai da mentoria falando o seguinte, professor, eu poderia pagar R$ 100.000 para você, porque o que você me ensinou aqui, o direcionamento que você me deu, eu economizei 2 anos da minha vida. Porque eu ia passar 5. Eu vejo colegas que estudam já há 10 anos. Está errado. Está errado. Está estudando errado. Não está aproveitando o seu tempo. Não está estudando de forma otimizada. Não está estudando como deveria estudar. Né? Eu não consigo estudar por vocês. Isso eu não consigo. Isso é o mais legal do concurso público. Ninguém consegue estudar por vocês. Agora, dizer como é o formato correto e como é o formato errado, se você está indo no caminho certo, se você está indo no caminho errado, isso eu posso dizer para vocês. Eu tenho 15 anos que eu só faço isso, ensinar pessoas a serem aprovadas em concursos de cartório. Diga, Lucimara. Oi, professor, tudo bem? Boa noite a Tudo todos. ótimo. Professora, minha dúvida é só com relação ao rota da aprovação, se a mentoria ela é mais voltada para o pessoal que vai prestar Pernambuco, ou se não, se pode servir como uma mentoria para estudar para outros estados também, porque minha intenção é mais o sul e o sudeste, né? Que eu já moro aqui no sul, tudo, e até a questão de locomoção acaba ficando até caro, né, prestar um concurso. E como eu estou iniciando os estudos, de repente, acho que o valor, né, para dispor nesse momento, já em cima da hora, também ficaria um pouco elevado para prestar o concurso em Pernambuco. Mas eu gostaria de saber isso, se serve também para outros estados ou não. Quando sair um edital, o senhor vai lançando as mentorias para aqueles determinados estados. É, que na verdade é o seguinte, Lucimar, dá para você aproveitar para todos os estados, né? Quanto antes você começar a estudar de maneira correta, melhor. Né? Ah, professor, eu vou esperar para estudar de maneira correta quando sair o edital aqui do Paraná, aqui de Santa Catarina, que eu quero assumir o cartório lá em Chapecó e tal, não sei o quê. Quanto mais você adiar, e talvez você estudar de maneira errada, é pior, né? Então, assim, Uhum, o que eu vou estudar, vou orientar vocês aqui, lógico, tem um direcionamento maior para a prova de Pernambuco, que é uma prova que já uhum, está aqui. Mas eu consigo, como são 4 encontros, eu vou conseguir orientar também em relação a aspectos seus, né? Ah, Lucimara, eu comecei agora, professor, nunca fiz uma prova, tal, não sei o quê, estou acertando 50%, 40% e tal, porque eu não sei. Porque muitas vezes, Lucimara, a pessoa nunca fez uma prova. Eu tenho um aluno meu que ele nunca fez uma prova de concurso, e ele acerta 90% das questões de primeira fase. Aí chega na segunda fase e não consegue fazer nada. Aí eu tenho que orientar ele, falando, não, então o seu negócio não é a primeira fase. Esquece questão, esquece aqui tudo e vamos focar na segunda fase. Vamos lá, manda suas provas, tal. Escreve aqui uma peça de um assento de nascimento, manda que eu vou olhar, saber como é que tá, é a sua letra que é o problema, é a questão gramatical, vamos ver. Você escreve com a mão esquerda, com a mão direita, é a caneta que você. Tudo isso tem relevância, viu, gente? Até a caneta que você escreve eu estudei qual que é a melhor caneta para você fazer a sua prova de segunda fase. Né? Tem várias canetas no mercado e tem algumas que são excelentes para você escrever, que fica com uma escrita mais bonita, uma escrita mais legível, que o examinador gosta muito mais. Então, vale a pena, viu, Lucimara? Vale a pena para todo e uhum. qualquer concurso. Como eu vou deixar gravado, a minha equipe não me disse ainda por quanto tempo que a gente vai deixar o Rota, mas é bem provável que a gente vai deixar essa gravação aí pelo menos por 6 meses, para que vocês possam rever e ver outros conceitos e assistir, né? Como são muito tempo,
de orientação, com certeza vai aproveitar aí para todos os concursos. E quando sair do seu estado, você já fala: não, eu quero fazer do estado aqui também. Mas já fiz o Rota Aprovação de Pernambuco, peguei geral, e agora eu estou com algumas coisas que eu não consegui resolver na minha vida do estudo ainda, e vou fazer de novo aqui do Rio Grande do Sul, porque, sei lá, é a Consulplan que vai fazer do Rio Grande do Sul. Aí você fala: não, eu quero saber como é que estuda para essa banca específica. Entendi. Tá, joia. Obrigada, viu, professor? E outra coisa, viu, Lucimara? Eu não sei se eu vou continuar com o Rota da Aprovação, tá? Então, Ah, assim, o ideal é entendi. já fazer agora, porque ele me demanda um tempo especial, né? Eu tenho que parar, travar minha agenda, tal, pegar uma noite para fazer, para gravar, para orientar. Não é igual um curso, que eu gravo o curso e coloco o curso e as pessoas assistem e tá tudo bem, né? Esse não. Eu tenho um Uhum. desgaste maior, que eu adoro, mas não sei se eu vou conseguir fazer para todos os estados, não, viu? Essa vai ser a primeira experiência, não sei se talvez a última experiência que a gente vai fazer em relação ao Rota. Ah, tá, joia. Obrigada. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Já chegamos a quase 60 pessoas aqui no nosso grupo VIP. Alguém levantou a mão? Pode fazer a pergunta, tranquilo, que daí depois eu já encerro. O Joelha está do meu lado aqui me chamando, mas depois eu vou falar com ela. Alguém levantou a mão? Não? Então tá, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Já vou subir aqui para o YouTube, tá? A aula. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Já vou subir aqui a aula para o YouTube, né? Talvez hoje não, mas talvez até amanhã, meio-dia, vocês já têm esse material. E há uma dica especial para vocês também. Não deixem de dar uma olhada. Eu vou mandar para vocês uma degustação do livro sobre as teses de repercussão geral do STF, tá? Vou mandar para o grupo VIP, né, em PDF para vocês. E aí vocês entram lá no site da Wiclap, quem tiver interesse, porque eu acho que é interessante, tá? Você estudar por questões agora, mas como é a banca da Sebrasp, vocês aprofundarem já para a primeira fase, para a segunda e para a prova oral, a questão da jurisprudência. E, professor, qual jurisprudência que é importante estudar? Tese com repercussão geral do STF. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter primeiro o que é mais importante? O que é mais importante na segunda fase? Saber fazer todas as peças. Se você não sabe fazer todas as peças, não adianta querer aprofundar. Ah, professor, eu preciso saber da jurisprudência específica de Pernambuco? Não precisa, porque o que vai cair é a jurisprudência do STF. E qual jurisprudência do STF que mais cai nas provas de concurso? As teses com repercussão geral. Então, depois que você souber todas as teses com repercussão geral, aí você se preocupa em estudar as outras, as teses sem repercussão geral, e aí você vai estudando as demais jurisprudências que não estão assim tão consolidadas. Mas primeiro, saber aquilo que mais cai no concurso, que são as teses, tá? Vou mandar para vocês o PDF amanhã, então tenho uma dívida com vocês. O vídeo aqui da nossa live e o PDF do nosso degustação do nosso livro sobre teses de jurisprudência do STF com repercussão geral. Beleza, pessoal? Brigadão. Vão estudar, viu? Estuda que a vida muda. Grande abraço, tudo de bom.